Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar em mais um milagre realizado por Jesus. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Está aí, portanto, o texto sagrado a respeito da ressurreição do filho de uma viúva. Esta viúva, ela morava na cidade de Naim. A cidade de Naim, ela ficava ali na região da Galileia, mais precisamente ao sul da região da Galileia, uns 40 quilômetros aproximadamente do mar da Galileia, ou seja, da cidade de Cafarnaum. De Cafarnaum até a cidade de Naim tinha aproximadamente 40 quilômetros. A cidade de Naim já estava quase na divisa do território da Galileia, com a divisa com o território da Samaria, porque o território da Samaria ficava no meio entre Judeia e a região da Galileia. E Jesus, depois de caminhar, creio que ele caminhou quase o dia todo, 40 quilômetros, é uma extensão muito grande para caminhar. E Jesus com certeza chegou ali quase no final da tarde, ali na região, ali na cidade de Naim. E quando Jesus chega, provavelmente no finalzinho da tarde, quando ele vai chegando na cidade, ele encontra, ou ele vê, contempla uma multidão que estava saindo da cidade de Naim. E diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus. E também diz o texto sagrado que uma grande multidão estava seguindo aquela viúva. E era comum naquela época as pessoas, no mesmo dia em que a pessoa morria, acontecia o seu enterro. E provavelmente era o finalzinho da tarde, eles iam enterrar o seu morto. E diz o texto aqui, Lucas, inclusive somente Lucas é que narra este milagre de Jesus, ressuscitando este rapaz. Ele diz que esta mulher era uma viúva. Então chega à conclusão que a morte bateu na porta daquela viúva 2 vezes. A primeira vez, quando a morte bateu na porta daquela viúva, ela levou o seu marido, porque diz o texto que ela era viúva. Então, a morte já tinha visitado o lar daquela mulher, levando o seu marido. E novamente a morte retorna ao lar daquela mulher e agora leva o seu único filho. Eu creio que aquela mulher estava muito triste, porque já tinha perdido o marido que era o sustentador da casa, que
trazia provisão diária para aquela casa. E agora ela perde o seu filho, que com certeza era ele que trazia provisão, mantimentos para aquela casa. E agora ela tinha perdido tudo. E sabemos que naquela época as viúvas, após a morte do marido, dos filhos, se não tivesse ninguém que cuidasse dela, a sociedade ficava encarregada de cuidar das viúvas, até porque elas não tinham nenhum subsídio, nenhuma ajuda por parte do governo. Então ela dependia da sociedade. Então veja bem a situação daquela mulher. Ela agora tinha perdido o seu marido. Mas naquele dia, Jesus estava entrando na cidade de Naim com uma grande multidão. Ele estava vindo em direção à cidade e uma grande multidão seguia Jesus. E a multidão que seguia Jesus era uma multidão alegre, feliz, porque Jesus ele vinha realizando milagres, maravilhas, e o povo estava contente, estava feliz, glorificando a Deus. Por outro lado também saía uma multidão daquela cidade, diz aqui que era uma grande multidão. Com certeza na frente estaria aquela viúva, vestida de preto, em sinal de luto, e logo atrás dela vinha ali 4 homens carregando numa maca o corpo envolto em lençóis do seu único filho. E logo atrás daqueles 4 homens que carregavam o corpo daquele rapaz, vinha os pranteadores. Os pranteadores demonstrando assim um ato de choro, de tristeza com relação à morte daquele rapaz. Eram pessoas contratadas justamente para esse tipo de evento, um cortejo fúnebre. Então eles realizavam este ato, seguindo um cortejo fúnebre. E creio que logo atrás vinha todos os parentes, todos os conhecidos daquela mulher. E diz o texto sagrado que era uma grande multidão que seguia aquele cortejo fúnebre. E eu acho impressionante que quando Jesus ele se encontra com aquela multidão, acontece algo impressionante. Até porque se um grupo de pessoas naquela época de Jesus encontrasse com um funeral, ele era respeitosamente obrigado a acompanhar os pranteadores ou a multidão até o cemitério. Então, quando Jesus estava vindo, respeitosamente era obrigatório Jesus, juntamente com aquela multidão, seguir logo atrás dos pranteadores e irem até o cemitério. Mas naquele dia aconteceu 3 encontros maravilhosos. O primeiro encontro foi o encontro de uma grande multidão alegre com uma multidão triste, com uma multidão chorando. E o que acontece? Jesus, ele automaticamente ele muda o quadro da situação, até porque Jesus não iria dar meia volta e seguir aquele cortejo fúnebre. O que ele fez? Ele parou o cortejo. Ele parou a multidão. E também aqueles que carregavam o esquife também pararam. E Jesus tocou naquele esquife. Outro encontro aqui. Eu vejo aqui outro encontro. O primeiro encontro foi de 2 multidões. Uma multidão triste e uma multidão alegre. O segundo encontro foi o encontro
de dois filhos únicos. Dois filhos únicos. Só que um estava morto e Jesus, ele estava destinado à morte. Impressionante. O filho da viúva, ele já estava morto. E Jesus estava destinado à morte para resgatar o mundo e vencer a morte. Então, naquele momento desse encontro, o único filho da viúva e o unigênito de Deus, pois diz na palavra do Senhor que ele era o único ou unigênito de Deus, o único filho de Deus que foi enviado à terra para morrer em nosso lugar. Então ele estava destinado a morrer. E o filho da viúva, ele já estava morto. E o terceiro encontro, neste exato momento ali, o terceiro encontro, é que dois inimigos se encontraram. Dois inimigos, mas quais? Quem eram esses inimigos? A vida e a morte. Ou a morte e a vida se encontraram. A vida é Jesus. E a morte estava ali, na pessoa daquele rapaz. Porque lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 26, ele diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Mas naquele momento ali, Jesus venceu a morte. Porque quando Jesus toca naquele rapaz, primeiro ele diz para aquela mulher, a viúva, não chore. E aproximou do esquife, do morto, ele disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E naquele momento, dois sinais vitais de vida se manifestou. Ele sentou-se e começou a conversar. E Jesus pegou aquele jovem e entregou a sua mãe. Jesus ali já estava apontando para o futuro que ele tinha autoridade, poder sobre a morte. Jesus, naquele momento, ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte. Então Jesus, apontando para o futuro, que ele venceria a morte. E após este milagre maravilhoso, diz que todos ficaram cheios de temor. Temor é respeito. Temor é submissão. Temor é reverenciar a Deus. E automaticamente, diz aqui no versículo 26, que eles louvavam a Deus. Porque eu aprendo aqui que todo milagre, o foco de todo milagre, aponta para uma única coisa: louvar e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que faz todas as coisas. O intuito, o propósito de qualquer milagre que seja em minha vida, na sua vida, é de glorificar o nome do eterno Deus. E foi isso que fez. Quando Jesus curou, quando Jesus ressuscitou aquele rapaz, imediatamente temor veio sobre aquelas pessoas e elas glorificavam, elas louvavam a Deus. Por isso, quando Jesus fizer algo em sua vida, não louve o homem, mas louve unicamente a Deus, que é o autor de toda a vida. Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que tudo faz. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.